sou aluno da Fagamo e hoje eu irei mostrar para vocês exercícios que a gente pode estar fazendo em casa para crianças. Então vamos lá, primeiramente o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um alongamento para a gente aquecer um pouco a musculatura. Então vamos lá, primeiramente a gente vai fazer a rotação dos braços para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora a gente vai fazer o mesmo movimento, só que rotacionando os braços para trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, galerinha, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o braço, colocar lá atrás. Fazer esse movimento de um lado. Agora, vou fazer esse mesmo movimento, só que do outro lado. Agora, a gente vai fazer outro exercício. Pega os pés e puxa lá atrás. De um lado. Agora faz o mesmo movimento com o outro pé. Isso. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa perna e vai abraçar lá em cima. Abraçou. De um lado. Agora o mesmo movimento do outro. Isso. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai abrir a perna, certo? E tentar colocar os braços lá embaixo. Sempre avisando, galerinha. A gente está fazendo esse alongamento para poder aquecer um pouco a musculatura. Agora vem de um lado. Coloca as duas mãos na pontinha do pé. Agora, coloca as duas mãos na ponta do outro pé. Isso. Agora, o que a gente vai fazer? Agora eu irei mostrar exercícios, certo? Que a gente pode estar fazendo em casa. Primeiramente, eu queria estar com alguma criança aqui do lado, poder estar mostrando para vocês um pouco melhor esses exercícios, mas como devido a essa pandemia que está acontecendo, essas coisas, não teve como eu trazer uma criança aqui. E eu moro só com meus pais também e fica meio complicado para mim. Então vamos lá, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma marcação, simplesmente, uma marcação no chão, certo? Eu peguei uma band que eu tenho aqui em casa. Irei colocar aqui para quê? Para a gente ter um senso de deslocamento, um senso de direção também dos exercícios que a gente pode estar fazendo, certo? Então vamos lá. Primeiramente, vamos brincar de uma musiquinha bem antiga que todo mundo deve conhecer, que é cabeça, ombro, joelho e pé. 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 Agora, o que a gente vai fazer? No mesmo lugar, a gente vai começar a dar pequenos pulinhos. Bem baixinho mesmo. Isso. Agora, a gente vai continuar pulando e bater palma lá em cima. Isso, vamos lá. Exercícios bem fáceis que a gente pode estar fazendo em casa. Agora a gente vai fazer outra variação. Agora a gente vai fazer polichinelo. Abre as pernas e os braços. E faz o movimento do polichinelo. Isso, vamos lá. Agora a gente vai usar essa fitinha, certo? Para a gente ter o senso de direção. Ou seja, a gente vai pulando para um lado e pula para o outro. Pula para um lado, pula para o outro. Pula para um lado, pula para o outro. Agora a gente vai repetir. Cabeça, ombro, joelho e pé. 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 Cabeça,
continuar dando pequenos pulinhos. Vamos lá, animação. Sempre lembrando, pais, que a gente pode fazer? Colocar sempre uma música de fundo para estar podendo incentivar mais as crianças. Como eu preciso falar com vocês aqui, vai ser um pouco difícil fazer isso, senão vai atrapalhar o som. Então vamos lá. Bate palma lá em cima. Isso, vamos lá. Animação. Agora polichinelo. Isso, vamos lá. Senso de direção, pula para um lado. Senso de direção, pula para o outro. Pulou para um lado, pula para o outro. Pula para um lado, pula para o outro. Pula no mesmo lugar, tenta alcançar lá em cima. Isso. Tenta chegar lá no céu. Aí, vamos lá. Muito bom. Então, galera, mostrei pequenos exercícios que a gente pode estar fazendo em casa. Sempre recomendo para os pais estarem sempre incentivando as crianças a fazerem exercícios. Porque como a gente acaba ficando muito em casa, as crianças ficam bem paradas, sem fazer exercício, essas coisas. Aí a gente está querendo mostrar exercícios que a gente pode estar fazendo para cada vez estar ajudando mais. Então, despedindo, aluno da Fagamo, Daniel Júnior, e espero ter ajudado vocês. Valeu e um abraço. Até mais.